Olá pessoal, hoje trago ao canal um vídeo que eu já queria fazer há algum tempo, que é fazer aqui uma espécie de comparativo das air fryers que eu andei a testar nestes últimos meses, para vos poder indicar qual é a melhor para vocês, e não tanto qual é a melhor para mim, mas sim dependendo das características que eu vou falar em cada air fryer e falando que é que cada uma é melhor, porque todas são melhores em certos aspectos, não existe nenhuma que eu diga que é a pior, porque tudo depende realmente da utilização que vocês vão dar, de quantas pessoas são, do tipo de arrumação que vocês têm na cozinha. Portanto, existem sempre aqui algumas considerações a ter em conta e eu quero falar assim um bocado de forma genérica. Claro que vou falar da minha experiência em cada uma delas e falar aqui dos pontos principais, mas o meu objetivo é vocês, com estas experiências e com estas indicações, depois poderem escolher a melhor air fryer para vocês, mesmo que não seja nenhuma destas que eu estou a apresentar aqui. Portanto, eu nestes últimos meses andei a testar 3 diferentes air fryers. Testei a da Prozis, que efetivamente é mais pequena, com um recipiente de 2,5 litros. Também testei a da Xiaomi, que é a mais inteligente, com um depósito de 3,5 litros. E depois andei a testar aqui digamos, a gigante, a LG Gigante, que já é uma air fryer de 5 litros. Em relação às características, elas são praticamente a mesma coisa. Estamos a falar aqui de air fryers que servem para vocês poderem fritar, ou seja, isto é mais ao estilo de assar, mas como é muito rápido, acabam por ficar fritas as coisas, mas acaba por ser o fritar com ar quente, sem termos que utilizar aqui óleos ou alguma gordura, ou pelo menos podermos utilizar muito pouca gordura para fazermos o mesmo que faríamos numa fritadeira tradicional. O objetivo é sempre esse. E como funciona é através de ar quente, o ar circula dentro da máquina e aquece bastante rápido e depois, claro, dar-nos um resultado mais frito, um resultado mais assado. Há certas coisas que vocês podem fazer no forno, em que aqui é mais rápido e gasta menos energia, porque tem uma dimensão mais pequena, portanto não temos que aquecer uma área tão grande. Às vezes, por exemplo, num forno, o forno tem que aquecer de forma uniforme e às vezes vamos fazer, por exemplo, uma dose para 2, claro que estamos a desperdiçar muita energia. Nesse caso, mesmo a air fryer maior acaba por ser mais económico. Dessa forma vamos falar aqui do aspecto principal que vocês devem ter em conta quando estão a pensar comprar air fryer. É para quantas pessoas vocês precisam fazer refeições diariamente. E isso vai implicar diferentes tamanhos de air fryers. Por exemplo, a da Prozis é muito prática de arrumar, é muito prática de vocês colocarem até em disposição, porque ocupa pouco espaço. Ou seja, se compararmos da Prozis para a LG Gigante, a LG Gigante quase que ocupa o dobro de espaço. E isso significa que vocês também têm que pensar depois onde é que a vão arrumar se ela não puder ficar sempre em disposição. Enquanto que a da Prozis, por exemplo, é muito mais simples. Pensando aqui na questão de família, se vocês só estão a pensar em comprar uma air fryer para vocês ou, por exemplo, para um casal, a da Prozis é mais que suficiente, ocupa pouco espaço e a mais-valia é mesmo essa, é ser pequena, mas acho que não é tão indicada, por exemplo, para uma família de 4 pessoas. Aqui a base de comparação que eu vou sempre utilizar é uma família de 4 pessoas, porque eu sou eu e a minha mulher e temos 2 filhos relativamente pequenos. Quando utilizei a da Prozis, por exemplo, para fazer batatas fritas, era mais que suficiente a dose, era mais que suficiente para nós 4, é claro que se comerem muito, com 2,5 litros não fazem uma dose assim tão grande de batatas fritas. Portanto, eu consideraria, por exemplo, que a air fryer da Prozis é mais indicada no máximo para 2 pessoas com um filho, por exemplo, e claro, tudo depende do tipo de refeições que vocês precisam fazer, porque, por exemplo, se já têm uma Yummy ou se têm uma Bimby, vão fazer uns alimentos na Yummy ou na Bimby e assim na air fryer da Prozis fazem o acompanhamento em termos de batatas fritas, ou depois põem a fazer pipocas, ou dá para fazer sempre esse tipo de coisas. Se já temos 2 filhos, por exemplo, da Xiaomi pode ser mais indicada, já estamos a falar de 3,5 litros, já ocupa um bocado mais de espaço que a da Prozis, no entanto ainda não ocupa tanto espaço como a LG Gigante. Com 3,5 litros, qual é a mais-valia que a Prozis tem? Ela traz um acessório extra em que vocês conseguem pôr os alimentos em 2 camadas, e isso significa que conseguimos aproveitar, por exemplo, melhor o espaço que existe dentro dos 3,5 litros. 3,5 litros já é mais indicado, por exemplo, para 2 adultos e 2 crianças. Mesmo assim não podemos exagerar nas doses. E com as 2 camadas, é claro que não é tão fácil fazermos alimentos diferentes, mas já é possível, por exemplo, pormos as batatas fritas por baixo e pormos a carne por cima, e assim as batatas fritas, por exemplo, ficam prontas primeiro, tiramos e depois continuamos a fazer a carne. Apesar de que neste tipo de air fryers eu considero sempre mais prático fazermos um alimento do mesmo género de cada vez, ou seja, só as batatas fritas e depois fazemos pernas de frango, podemos fazer então depois bolinhos de bacalhau, rissóis e coisas desse género. Tudo que seja para fritar vocês conseguem utilizar nestas air fryers. Mas é como eu estava a dizer, a da Xiaomi, por exemplo, já é mais indicada para uma família de 4, desde que também não comam muito, e a LG Gigante, por exceção de partes, é para quem
já têm uma família numerosa, aqui podem ter certeza que com 5 litros têm espaço suficiente para fazer tudo e mais alguma coisa. A única desvantagem é que também sendo um espaço maior, em termos de aquecimento, demora sempre um bocado mais que as outras. Ou seja, a da Prozis acaba por ser mais rápida, porque fazemos porções mais pequenas, a Elegiante acaba por demorar mais tempo, porque fazemos refeições com mais alimentos, portanto demora sempre mais tempo a fazer todos os alimentos. Já começam aqui a ter uma noção de que se é menor é para menos pessoas, mas também tem a vantagem de ocupar menos espaço. Se é maior, dá para mais pessoas, mas também tem que organizar o espaço para a ter e também vai sempre demorar um bocado mais tempo. Em relação às características que são idênticas, a Elegiante e a Prozis têm uma potência máxima de 1400 watts, enquanto que a da Xiaomi tem uma potência máxima de 1500 watts. E além de dar os 80 a 200, também tem a temperatura de 40 a 80. Ou seja, então estamos a falar que a da Prozis e a Elegiante dão de 80 a 200 graus em termos de temperaturas, a da Xiaomi dá de 40 a 200 graus. E aqui é uma característica que vocês podem ter em conta se quiserem aproveitar, porque isso significa que de 40 a 80 graus vocês podem utilizar, por exemplo, a Air Fryer da Xiaomi também para desumificar fruta e para fazer aqueles snacks de frutas em que retiram a água toda da fruta e a fruta fica seca e parece batata frita, por exemplo, se fizerem com banana ou se fizerem até com maçã ou outro tipo de fruta assim. E também dá para fazer, por exemplo, iogurtes, em que o objetivo dos iogurtes é vocês juntarem ao leite, juntarem o iogurte e depois ele fica a 40 graus durante a noite toda, durante 8 horas, e acabam com um iogurte e 1 litro de leite, por exemplo, fazer 6 iogurtes. Portanto, se vocês pensarem nessa perspectiva, a da Xiaomi acaba por ser mais completa. Agora, se não vos fizer diferença os 40 a 80 graus, as três são idênticas. Aqui a da Xiaomi, eu posso dizer que ganha na questão de ser uma Air Fryer inteligente, e significa que nós podemos utilizar com a aplicação do Mi Home e podemos ver as receitas diretamente na aplicação, ele diz-nos os tempos que nós precisamos e acaba por ser muito mais simples. Nós metemos alimentos, colocamos na aplicação para começar e depois no fim a própria aplicação avisa-nos que já acabou. A da Xiaomi, sendo a mais inteligente, eu acho que é a mais interessante pensada nesta questão, mas por exemplo, se a vocês não vos interessa ter uma aplicação inteligente e vão sempre utilizar a própria Air Fryer diretamente, não vos vai fazer diferença nenhuma. Isto seria mais pela questão de vocês poderem deixar os alimentos e depois põem a preparar durante a noite e está pronto no dia seguinte. É só mais por essa facilidade. A mais-valia, por exemplo, da Prozis é ser a mais pequena, ser a mais rápida, porque faz doses mais pequenas e acaba por ser mais ou menos idêntica às outras. Se vocês não têm muito espaço na cozinha e são um casal só, um casal com um filho ainda relativamente pequeno, por exemplo, ficam a ganhar com a Prozis porque ficam a ganhar no espaço. Agora, claro que se vocês já são uma família numerosa, se calhar mais vale a pena pensarem logo numa maior, e a Elegiante, como eu estava a dizer, é maior, demora um bocado mais tempo a fazer as coisas, mas tem essa vantagem de ter mais espaço para podermos fazer alimentos de uma forma mais facilitada, em vez de termos de fazer 2 vezes, assim fica tudo feito ao mesmo tempo. A Elegiante, por acaso, tem uma coisa diferente das outras duas. As outras duas têm um tabuleiro que sai à frente, ou seja, nós puxamos a porta da frente e tiramos. Na Elegiante tem uma espécie de vidro em que podemos acender uma luz e podemos espreitar sem termos que abrir a gaveta. E além disso também a forma como nós depois tiramos é como se fosse um tacho, ou seja, tiramos a parte de dentro e temos um tacho. Portanto, acho que também é mais prática nisso. Ou seja, sendo maior, claro que já podem pensar na fritadeira de uma forma diferente. De resto, é como eu estava a dizer, elas são praticamente iguais. Depois de resto, eu acho que elas são praticamente a mesma coisa. Aqui o ponto principal é mesmo quantas pessoas são e depois aqueles pequenos detalhes que vocês podem dar importância ou não, por exemplo, de ser conectada à internet ou então de ser mais pequena ou então de ter esta particularidade de poder dar para mais pessoas. Portanto, eu acho que o ponto principal é mesmo primeiro verem quantas pessoas são e se tem espaço na cozinha. Depois disso, verem se algumas mais-valias vos podem fazer a diferença. Por exemplo, se vocês nunca vão fazer iogurtes ou nunca estão a pensar em fazer carne seca ou fazer fruta seca, não é, aqueles snacks. A da Xiaomi, por exemplo, não tem uma mais-valia comparativamente com as outras. É só aquela questão de sabermos que dá para 3, 4 pessoas. Eu andei a experimentar todas. A maior parte das vezes, por exemplo, quando é para fazer uma dose relativamente pequena de batatas fritas, até prefiro usar a da Prozis porque ocupa menos espaço. Quando quero deixar alguma coisa pré-programada para fazer, utilizo a da Xiaomi, e quando quero fazer quantidades grandes, utilizo a Elegiante. Aqui algumas considerações a ter em conta. O que eu utilizei sempre mais foi para fazer batatas fritas.
ficaram sempre boas em todas. Também experimentei fazer muitos rissóis. Em relação a isso, a minha consideração é: comprem sempre aqueles rissóis que dizem que são para ser feitos no forno, ficam melhores do que os rissóis que dizem que são para fritar. Cheguei a experimentar peixe, cheguei a experimentar carne, mas é como eu estava a dizer, a maior utilização que eu dei até foi mesmo para as batatas fritas e assim para fazer batatas fritas mais saudáveis. Na da Xiaomi cheguei a testar fazer iogurte e consegui fazer, também é uma coisa muito simples. Aqui a mais-valia mesmo também disto é vocês não terem que usar um forno, não terem que usar a fritadeira, utilizam isto, não sujam praticamente nada. Os próprios utensílios que vocês depois têm de lavar, como não estamos a usar quase gordura nenhuma, são fáceis de lavar, nem precisam de ir à máquina. Apesar de eles indicarem que podem ir à máquina, vocês facilmente lavam à mão. É uma questão depois de jogarem também com os preços, com o orçamento que têm. Neste momento elas devem andar todas à volta de 100 euros, até 150, portanto não é assim também uma diferença muito grande. Se calhar neste momento a da Xiaomi está mais barata, mas cá quando vocês estiverem a ver a análise até pode ser a Prozis está com uma promoção, ou onde se compra a Legiante vai estar a promoção. De qualquer forma eu vou deixar os links na descrição, vou deixar também a análise que eu cheguei a fazer da Xiaomi, posso deixar também o vídeo que eu fiz para a da Prozis, em que eu não fiz bem uma análise, andei a falar de algumas características e de alguma experiência que eu já tinha quando a experimentei. A da Legiante é que eu ainda não tinha feito uma análise propriamente dita e aproveitei agora este vídeo para, em vez de falar só da Legiante, falar-vos um bocado de todas em global. Mas pronto pessoal, lá está assim tudo dito. Já sabem, se também tiverem alguma experiência, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão que queiram perguntar extra, deixem nos comentários. Estas são as minhas 3 air fryers. Claro que mais para a frente, se calhar, como já fiz a análise, vou começar a usar só mais uma ou só mais outra, dependendo, claro, do que vou fazendo. Para já eu vou mantê-las e se vocês tiverem alguma dúvida podem continuar a colocar, que eu depois respondo. Sendo assim, deixem o like, subscrevam o canal e vemos no próximo vídeo.